Tá, então, tendo aberto o arquivo que está disponível na página da disciplina, nós vamos estar retomando do ponto onde nós paramos na aula passada. E hoje nós vamos inserir uma escada em espiral nessa região arredondada. Nós vamos fazer a laje do primeiro pavimento, vamos fazer uma abertura nessa laje para a escada, uma outra abertura para o mezanino pequeno, mas um mezanino que permite um pé direito duplo nessa região do sofá, certo? Vamos fazer uma parede interna no pavimento superior e colocar a louça sanitária, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou usar a rodinha do mouse como um terceiro botão, o botão do meio do meu mouse, e o Shift para rotacionar o meu ponto de vista, e vou colocar, digamos que aproximadamente assim, ok? E aí nós vamos mudar o nosso modo de visualização para pavimento térreo. E aí eu, de novo, vou me aproximar dessa região com a parede arredondada. E antes de inserir a escada em espiral, eu vou me certificar de alguns elementos de configuração. O primeiro deles, lá onde eu tenho guias vinculadas e pontos, aqui, ó, nós vamos nos certificar de que eu tenho aqui meio e entre pontos de interseção. Ok? Selecionados. E vou criar algumas guias para facilitar o trabalho de inserção da escada. Por exemplo, vou pegar uma guia por aqui e vou levar até lá na face, essa face dos pilares. Clico e agora eu vou colocar uma na vertical. Pego uma das laterais e vou esperar que ele detecte o centro aqui, quando ele fizer aquela marquinha na vertical. Quando o ticado aparecer, eu vou clicar e então eu tenho o centro exato daquela circunferência. Vou pegar mais uma guia e vou me aproximar da face interna na porção curva da parede, até que ele venha a sugerir essa circunferência. Eu vou clicar, então eu vou ter agora a região da minha escada delimitada. Ok? Então criei duas guias que marcam o centro daquela curvatura e criei a guia circular. E elas vão auxiliar na inserção da escada. Certo? Agora eu detectei um problema. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse que o início da escada estivesse bem aqui onde está essa cadeira. O que eu faço? Eu vou pressionar e segurar a tecla Shift, vou colocar o meu cursor sobre o conjunto mesa e cadeiras e vou arrastar eles um pouquinho para tirar de dentro da área da escada. Ok? O suficiente para que ela saia de dentro da área da escada. E aí eu vou pressionar a tecla ESC para desselecionar uma vez só. E agora sim eu vou inserir a minha escada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro verificar uma coisa aqui, ó. Eu vou vir em modelagem, definições de piso, só para a gente relembrar que nós temos aqui pavimentos de 3,20 metros, todos eles. Ok? Só para a gente estar ciente disso e compreender o que vai acontecer depois. Então eu tenho ali 3,20 de piso a piso, face superior do piso do térreo e face superior do piso do primeiro pavimento. Ok? Mas antes de inserir a escada, antes de selecionar o comando escada aqui, eu vou
clicar no comando guarda-corpo uma única vez. Eu vou querer inserir um guarda-corpo automaticamente no momento em que eu inserir a escada. Embora o guarda-corpo seja um comando à parte da escada e me permita colocar um guarda-corpo em qualquer lugar a posteriori, ele também funciona dentro do comando escada. Só que eu tenho que, para configurá-lo, recorrer a ele mesmo. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou selecionar clicando nessa setinha, vou esperar carregar os guarda-corpos favoritos, ou se você preferir corrimão, e eu vou selecionar guarda-corpo de vidro compost. Esse daqui, ó. Como é que eu seleciono? Clicando uma vez? Não. Eu clico duas vezes para que ele capture os parâmetros deste guarda-corpo. Ok? Tendo feito isso, eu vou para o comando escada. E lá em escada, eu vou abrir a caixinha de diálogo, a janela de diálogo, definições de escada padrão. Ou clicando duas vezes aqui, ou naquele outro botãozinho que a gente vê lá na parte de cima da janela antes de abrir. Pois bem, uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou alterar a largura útil dos degraus. Eu vou diminuir de 1,20 para 1,10, porque levando em consideração aquela circunferência com aquele raio, isso vai me permitir deixar aqui um raio interno ou melhor, um diâmetro interno de 50 centímetros, que é norma. A escada em espiral não pode mais ter o degrau indo até o eixo, como se fazia antigamente, no tempo inclusive dos degraus dessas escadas do nosso ateliê, tá? Isso não é mais permitido pelo Código de Edificações do Distrito Federal. Então ele vai parar antes, para que ele não fique muito estreito junto ao eixo de rotação da escada. Tá? Tendo aberto essa janela e tendo alterado aqui para 1,10, eu vou me certificar que eu tenho aqui 18 degraus. Por que eu só tenho essas três alternativas? Por que eu não tenho mais? Porque se eu tiver menos de 18, com menos de 18, a altura do degrau vai ser maior que 18 centímetros, que está aqui, ó, a altura do espelho, certo? A norma brasileira e o Código de Edificações do DF exige que o degrau tenha no mínimo 16 e no máximo 18 centímetros, tá? O espelho, a parte vertical. Na parte horizontal, ele tem que ter no mínimo 28 e no máximo 32. E isso, tendo sido selecionado aqui, ele vai amarrar e restringir essas opções. Então, se eu tivesse aqui escolhido 21 degraus, se eu pudesse escolher 21, eu teria uma altura inferior a 16. Então, por isso que eu tenho 18, 19 e 20, que são os três valores que me permitem ficar dentro desses limites aqui. Ok? E aí isso vai me dar um degrau, ou um espelho do degrau, em torno de 17,8, que é o que aparece aqui, centímetros. Tá? Então, ou 0,178 metros. Beleza? A linha base, eu vou deixar nessa opção daqui. O que significa isso? Quando eu desenho a escada, eu traço aquela linha, a linha entre os meus cliques, e essa linha ela vai ficar ao lado esquerdo de quem está subindo. Ok? Ela pode estar à esquerda, pode estar à direita e pode estar centralizada. Eu vou ficar nesse daqui. E depois de fazer isso e observar esses parâmetros, eu vou clicar em OK. Aí, eu vou fazer mais uma outra, vou me certificar
de mais uma coisa aqui nos parâmetros que eu tenho acesso aqui na parte superior da janela. Eu vou ativar, inserir guarda-corpo esquerdo e inserir guarda-corpo direito. Com isso ele vai usar as configurações que eu especifiquei aqui no comando guarda-corpo. Ok? Tá, então se a minha escada, vamos supor, ela começa aqui e eu vou subir nessa direção, então a linha, aquela linha que define a face externa da escada vai estar desse lado de cá, ao lado esquerdo de quem está subindo, correto? Eu vou clicar aqui, depois que ele detectar o pontinho em azul, e ele inicialmente imagina que eu queira construir uma escada retilínea, ok? Mas não é isso que eu quero. A partir do momento que eu cliquei no primeiro ponto, ele abriu essa palheta daqui, ó. Essa palheta, essa barrinha contextual. E lá está dizendo que a minha escada é retilínea. Eu vou dizer para ele que não, que ela é uma escada por um arco por ponto central. Ok? Quando eu clico lá, aquele desenho prévio da escada desaparece e ele fica esperando o quê? Se você olhar no canto inferior da janela do ArchiCAD, ele está dizendo lá, introduza o centro do arco. Está escrito lá no cantinho inferior esquerdo. Então, vou pegar esse centro aqui, ó. Quando o lápis ficar preto, eu vou clicar. Ele inicialmente pensa que é nessa direção, porque eu estou para cá, ó, que está à esquerda, mas se eu vier para cá, a esquerda inverteu, né? Então, eu vou fazer o giro e vou esperar chegar até 18. Quando chegar em 18 e o lápis estiver preto, eu vou clicar uma vez, tá? E aí eu tenho a minha escada. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Essa guia circular que eu criei aqui, ela está tangenciando a parte externa da escada, não é? Ela está tangenciando a face interna daquela parede curva. E eu quero fazer, daqui a pouco, um recorte numa laje que eu vou criar aqui, um recorte para que as pessoas possam subir nessa escada e sair lá em cima, certo? Só que eu quero fazer esse recorte com um raio um pouco maior, tangenciando a estrutura e não para tangenciar a alvenaria. Eu quero que a escada toque lá na estrutura lá fora, de alguma forma. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa guia que eu fiz, essa guia, só essa circular. Eu coloco o cursor sobre a guia e clico com o botão da direita. Aparece esse menu. E eu vou pedir aqui, ó, remover linha guia. Não a de cima. A de cima vai remover todas. Vou remover só essa que eu cliquei nela. Tá? Se a escada tiver ficado selecionada, pressione ESC, tá? E aí eu vou tornar visível um elemento que vai ser definidor desse novo raio de corte, que vai ser o meu vigamento. Como é que eu faço isso? Eu pressiono o Ctrl L, então eu vou tornar visível o layer viga. Vou clicar em OK, certo? E agora vou tirar mais uma guia daqui, ó, e vou me aproximar do vigamento na sua parte arredondada, e quando ele detectar a circunferência do vigamento, eu vou clicar para fazer essa nova circunferência, que é um pouco maior que o diâmetro da escada. Tá? Outra coisa, vou pegar mais uma guia e vou criar uma circular aqui no centro. Se estiver tendo dificuldade, aproxima, você vai conseguir fazer assim, ó. Uma outra guia circular
no centro. E por fim, eu vou construir uma última guia que vai marcar para mim o final da escada lá em cima, que seria esse 18º espelho. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu criar uma laje no pavimento superior, ela vai recobrir a escada e vai ser difícil você ter, ou você visualizar os elementos da geometria da escada que te vão ajudar a fazer o recorte. Eu vou pressionar de novo Ctrl L e vou deixar escondido o layer das vigas. Tá? Agora a gente vai criar a laje que recobre essa escada. Vamos lá no 3D Tudo. E vamos ver, já aparece lá a escada, não é mesmo? Se você quiser, você pode inspecionar o que foi criado. Ela já está na altura correta em relação à laje que vai vir aqui, aquela laje que vai estar a 3,20 acima da laje inferior, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou me afastar um pouco e vou posicionar inicialmente a minha vista mais ou menos assim, e eu vou copiar essa laje de piso lá para cima, certo? Vou copiar a laje. Eu poderia fazer manualmente se eu quisesse, tá? Mas não vou. Vai dar menos, do meu ponto de vista, vai dar menos trabalho se eu copiar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla Shift e vou colocar o meu cursor sobre a laje de piso. Tá, vou voltar um passo atrás aqui. Ó, desselecionei. Eu fui no 3D Tudo e mudei o meu ponto de vista. Se você sentir dificuldade em selecionar a laje, aproxime um pouco mais. Eu não preciso nem mudar de comando, eu simplesmente pressiono a tecla Shift e posiciono o meu cursor sobre o elemento que eu quero selecionar. Então, vou colocar o meu cursor sobre a laje, até que ela apareça em azul. Clico e ela está selecionada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nesse pontinho preto daqui, ó, de cima, e vou começar a mover a minha laje ao longo da aresta desse edifício, tá? Sem fazer deslocamentos laterais assim, ó. Sempre aqui para preservar o alinhamento. Vou parar o meu mouse, vou pressionar a tecla Ctrl e soltar e vai aparecer o sinalzinho de mais lá perto do cursor, indicando que eu quero uma cópia. E eu vou subir com essa cópia até onde? Até ancorar aqui, ó, em 3,20. Mas não cliquei ainda. Calma. Tá? 3,20 está certo. Eu sei que o meu alinhamento também está certo. Se o ângulo estiver em 0, lá nessa caixinha chamada de orientador. Ok? Só que tem um detalhe. Se você olhar na caixa do orientador, onde tem lá piso de origem, tá 0 ponto pavimento. Se você pudesse estender os limites dessa caixinha, você ia ver que ele está no pavimento térreo. Eu quero que ele já fique lá no pavimento superior, o primeiro pavimento. Que diferença que faz isso? Se eu clicasse aqui desse jeito que está, no ambiente tridimensional, na visualização tridimensional, ele estaria geometricamente no lugar correto. Mas lá na planta baixa, ele não iria aparecer na planta baixa do pavimento, do primeiro pavimento. Então, como é que eu faço para corrigir isso? Ou para mudar isso? Eu vou digitar a tecla D, e ele vai abrir o primeiro campo. Eu não vou mexer nele. Eu vou usar a setinha para baixo, até esse campo aqui, ó, piso de origem. E agora eu posso ir lá com o meu
cursor, o meu mouse, e clicar nesse menu daqui, ó. E aí eu vou dizer para ele, olha, eu quero que ele fique no primeiro pavimento. Isso não vai mudar em nada a visualização em 3D. Vai mudar lá na hora de fazer a prancha do pavimento, do primeiro pavimento, tá? Então eu seleciono o primeiro pavimento e aí eu simplesmente pressiono a tecla Enter. Ok? Então eu tenho uma cópia, a original ficou lá embaixo e aqui eu tenho uma cópia daquela laje, certo? Vou pressionar a tecla ESC para desselecionar. Ok? Se você olhar lá agora, você vai ver que a passagem da escada está bloqueada. Correto? Então o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá no... Na realidade, não vou voltar no pavimento térreo. Eu já vou para o primeiro pavimento. Se você olhar, ou se você quiser ver ainda, você vai ver aqui que você tem os elementos já para fazer o recorte naquela laje. Não é? Eu tenho as duas circunferências, eu tenho as duas guias que marcam os eixos e eu tenho a guia que marca o final da escada. Tá? E elas vão ser úteis agora, quando eu for no primeiro pavimento, vai aparecer a marcação da minha escada. Porque mesmo se eu colocasse para rastrear o primeiro pavimento, como tem a laje, eu não ia ver os limites da escada. Correto? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou selecionar essa laje. Tá? Como é que eu faço isso? Eu pressiono Shift, ponho o cursor em cima da laje. E vou clicar em um dos vértices pretos. Precisa ser em um dos vértices pretos. Tá? Qualquer um deles. E aí, vai aparecer aquela barrinha contextual. Em algum lugar da sua tela você vai ter essa barrinha aqui. Ó. E ela inicialmente imagina que eu quero puxar um vértice. Mas não é isso que eu quero. Eu quero subtrair uma parte dessa laje. Então, lá na barrinha contextual, eu vou selecionar aqui, ó, subtrair do polígono. Tá, quando eu clico aqui, aquele vértice que estava sendo arrastado já não está mais, ele fica aguardando que eu tome algumas decisões. Neste caso, já é para eu começar a clicar e definir os pontos de recorte. O primeiro deles vai ser esse daqui, ó. Eu vou chegar bem próximo, o máximo que eu puder, para ter certeza daquilo que eu estou fazendo. Quando aparecer esse pontinho assim, ó, vou clicar nele, tá? E eu estou fazendo a coisa errada. Né? O que eu estou fazendo a coisa errada? Porque eu esqueci de uma coisa importante. Aqui eu tenho que mudar o método de geometria. Tá? Clica lá. E aí, sem necessariamente perder a seleção anterior, ele muda para polígono e ele muda também a barrinha contextual. Agora ele quer saber qual é a forma dos segmentos desse recorte. Quando aparecer o xizinho, eu vou clicar. E vou até esse ponto daqui, ó. Na dúvida, chega mais perto. Arco por ponto central. Vou dizer que é aqui. Até aqui. Aí o retilíneo. Até aqui. Arco por ponto central. E vou até aqui. Então tem que ser assim, ó. Veja bem, vou deixar na tela para vocês verem. O recorte tem que ser assim, né? Ele vai chegar lá de baixo, essa parte ainda pode ser recoberta, porque os degraus estão muito baixos, certo? Então isso aqui não interfere na subida. Eu tenho um espaço de chegada ainda,
Ele vai subindo e vai chegar até aqui, correto? Vou deixar selecionado, vou dar uma olhadinha lá no 3D Tudo. Tenho lá então a abertura, né? No 3D Tudo. Certo? Se quiser girar, ver o que está acontecendo, como é que ficou. Ok? Agora a gente vai voltar lá no primeiro pavimento, novamente, ainda com a laje selecionada. Vou deixar a laje selecionada. Eu vou apagar todas as guias. Botão da direita, remover todas as linhas guias. E vou fazer mais uma abertura, só que agora sem estresse. Essa é fácil, essa é retangular. Tá? Eu vou criar duas guias. Uma guia eu vou encostar aqui, ó. Tá? E a outra guia eu vou encostar aqui. Eu quero fazer uma abertura nessa região retangular que esteja faceando a parede inferior, que eu não consigo ver por causa dessa laje. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas guias e vou empurrar elas para dentro 15 centímetros. Tá? Então, por exemplo, vou pegar essa daqui, ó. Vou clicar no botão e empurrar. Vou parar o meu cursor com o botão ainda pressionado e vou digitar 0,15. Ok? Vou fazer a mesma coisa com essa guia daqui. Vou empurrá-la para cá. Ó. Quando eu falo empurrar, eu simplesmente clico nela e mantenho o botão da esquerda do mouse pressionado. Vou parar em qualquer lugar, desde que seja na direção correta, que é para a direita, e vou digitar 0,15. Ok? E novamente, vou clicar num dos pontinhos pretos da laje, uma vez só. Aparece lá a barrinha contextual, está lá dizendo que é para subtrair. E onde eu tenho aqui método de geometria, eu vou mudar para retangular. Aqui em cima, ó. Retangular. Ok? Mudei para retangular. Vou clicar aqui na interseção, ó, e vou começar a traçar um retângulo, aproximadamente assim, onde a largura seja maior que a altura, e eu vou digitar essas dimensões. O primeiro valor que eu digitar vai entrar no primeiro campo, na primeira dimensão. Eu vou dizer que é 2,5. A maior dimensão, 2,5 metros de largura. Tá? E aí não vou pressionar a tecla Enter ainda. Vou usar a setinha para baixo. Selecionei o segundo campo e agora eu vou digitar 1,5, 1,5 metros. E aí vou entrar, vou pressionar a tecla Enter. É um mezanino modesto, mas é um mezanino que me permite ter um pé direito duplo naquela região. Ok? Vou pressionar a tecla ESC para desselecionar a laje. Vou remover essas guias, botão da direita, remover todas as linhas guias e vou dar uma olhada lá no 3D Tudo. Tá? Vou dar um giro e ver o que resultou disso. Então eu tenho lá abertura para a escada e abertura para o meu mezanino. Tá, agora vamos criar a parede do pavimento superior. Qual o caminho mais rápido? Vocês ainda se lembram? Como é que eu uso a varinha mágica? Primeiro eu vou selecionar o comando parede, né? Comando parede, certo? E eu só vou me preocupar com um único parâmetro.
que é essa linha de referência aqui, ó, face interna, tá? Face interna, para a espessura ficar para dentro, para não ficar de pendurada aí no ar. E aí então eu vou colocar o meu cursor aqui, ó, e vou pressionar e segurar a barra espaço e vou clicar. E aí eu tenho já o meu segundo pavimento. Tá, vou mudar meu ponto de vista. Mais ou menos assim, ó, para que eu possa ver esse canto daqui, onde eu vou fazer algumas coisas. Tá, então vamos lá. Vamos supor que agora eu quisesse construir uma parede leve, tá? Em vez de ser de alvenaria, uma parede de drywall interna. Ok? Você já viu uma parede de drywall? Tá, então vamos lá. A gente, para isso, vai fazer o seguinte. Eu vou configurar. Se eu vier aqui em parede, clicar 2 vezes para abrir a janela de definições, eu vejo que aqui em cima eu tenho 3 opções. Né? A primeira aparece a estrutura básica, composta e o perfil complexo. Nós vimos utilizando até agora o básico, que é aquele material monolítico, um material só. Mas vamos supor que eu quisesse usar esse daqui. Aí eu tenho uma série de opções, tá? Inclusive aqui em drywalls. Só que vamos supor que aqui eu não tenho exatamente o que eu quero, certo? Vamos supor que eu quisesse essa placa de U. U é resistente à umidade, tá? S é standard, padrão, comum. É aquela placa de gesso acartonado branca. A de gesso acartonado verde claro, isso é padrão do mercado, tá, pessoal? Ela é resistente à umidade, tá? E o R, geralmente é o fogo. A gente queria ficar com o U, mas eu quero o U não com a cavidade vazia. Eu quero o U com a cavidade preenchida com algum isolante termoacústico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui e vou configurar essa composição primeiro. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em opções, atributos de elemento, composições. Achou aí, pessoal? Opções, atributos de elemento, composições. Quando eu clico, ele vai abrir essa janela. Tá? Vamos supor que eu quero um drywall. Então eu vou abrir a pasta drywall aqui, ó. Drywalls. E vou selecionar o que mais se aproxima daquele que eu quero. Que é esse drywall 95/70/600 1U mais 1U. O que significa 1U mais 1U? Que é de um lado uma chapa de gesso, né, uma placa de gesso acartonado resistente à umidade, e do outro lado também. Em alguns casos se utiliza 2 placas, como aparece aqui em 2R mais 2R. Mas a gente vai ficar com o mais comum, que é uma única placa. Então, quando eu seleciono isso, aparece aqui os detalhes da composição, certo? Onde eu tenho a representação no 2D e no 3D, certo? Eu tenho aqui uma placa de gesso, aqui eu tenho outra placa de gesso e aqui eu tenho uma cavidade, um volume de ar.
Mas eu quero mudar isso. Eu quero mudar isso, preservar o anterior. Então, o que eu faço? Eu deixo esse drywall selecionado e eu vou clicar em Nova. Tá? Ele vai sugerir o mesmo nome, com um entre parênteses. Eu vou substituir o um entre parênteses por alguma coisa que faça sentido para mim. Tá? Eu vou seguir mais ou menos o padrão que o ArchiCAD vem usando, que é quando eu tenho um revestimento de lã macia, alguma coisa assim. Ou o que você, se quiser colocar por extenso também pode, tá? É o que fizer sentido para você e que distingua daquele existente. Ok? Então vou clicar em OK, qualquer que seja o nome que eu tenha dado que seja diferente do outro, vai ficar com um novo aqui, ó, que eu não editei ainda. Eu só copiei. E agora então aqui com esse selecionado, esse do meio, eu vou substituir o volume de ar da moldura, né? Eu vou substituir por alguma outra coisa. Ok? E aí eu vou selecionar, por exemplo, a gente tinha colocado lá LM, macio, fibra macia, ou o que você quiser. Fibra macia seria alguma coisa estilo fibra de vidro. Ou quando ele é mineral macio, por exemplo, é lã de rocha. Tá? O efeito termoacústico é o mesmo. Tá? Vou clicar aqui e esse vai ser o resultado. Se eu quisesse alterar as espessuras, eu também poderia. Não vou por quê? Porque a espessura das placas ela é padrão no mercado. Ela tem 12 milímetros e meio. Por isso que aparece arredondado aqui 13. Tá? Vou deixar do jeito que está. E aqui eu tenho 7 de cavidade, me dando um total de 9,5 centímetros de parede. Ok? Vou clicar OK. Certo? E agora eu vou lá abrir a minha parede novamente. Vou selecionar aqui o composto de novo. E agora eu vou encontrar aquela nova composição de drywall que eu criei. Que é esse aqui, ó, drywall 95, 70, 600, 1U mais 1U e LM. Tá? Tá, tendo feito isso, eu tenho que pensar o seguinte. Eu vou estar revestindo um banheiro, certo? Então eu poderia também ter adotado algum outro tipo de composição, mas para não complicar muito, eu vou usar um recurso mais rápido, que embora um pouco menos preciso, vai me dar mais agilidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar no modelo, aqui na seção modelo, a sobreposição de superfícies. Certo? Então, por exemplo, do lado de fora, vamos supor que eu vou pintar essa parede. Do lado de dentro, vamos supor que eu vou revestir com azulejo. Ok? Para melhor proteção contra a umidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar essas sobreposições. Tá? Onde eu tenho aqui nessa seção modelo, eu tenho aqui que ativar primeiro. O que eu quero mudar? Eu quero mudar essa, que é de um lado, e essa outra aqui, que é do outro lado. O topo e os recortes laterais, não. Eu não quero mexer nisso, eu quero deixar sem nenhum acabamento. Tá? Só que eu quero que um seja diferente do outro. Então eu vou quebrar essa corrente aqui. Vou desligar essa corrente, esse vínculo. Ok? E na parte de cima, na primeira seção,
no primeiro campo, né, que vai aparecer aí, eu vou selecionar a revestimento, já vai aparecer revestimento, eu vou selecionar aqui, se você rodar lá para cima, você vai encontrar ladrilhos. Eu vou dizer que é um ladrilho branco, ele põe aqui branco mate, tá? Como é que eu sei qual lado que vai ficar para dentro, que vai ficar para fora? Eu tenho que testar, tá? Isso aí é relativo, depende da direção que você está desenhando ou modelando. Então, do lado eu vou deixar ladrilho branco mate, e do outro lado, que vai ser o lado externo, nesse caso daqui, eu vou selecionar algum tipo de pintura. Mas as cores aqui não são muito variadas, né? E nem sempre de fácil harmonia com essa parede aqui de tijolinho, não é? Mas essa é uma questão que a gente pode resolver com mais tempo. Então vamos supor, se eu colocar aqui pintura Bordeaux, talvez você ache que fica muito bordel, né? A cor que você quiser, tá? Se você deixar sem essa sobreposição, é que ela vai ficar meio esverdeada, quase que como essa daqui, porque essa é a cor natural da placa de gesso resistente à umidade, tá? Vamos selecionar aqui qualquer cor que você quiser. Vamos supor, por exemplo, siena areia. Vocês não precisam me seguir nesse aspecto. Vocês podem se guiar pelas preferências estéticas de vocês mesmos aí, ou mesmas, tá? Cliquei OK. E agora eu vou vir aqui perto desse cantinho, vou esperar ele detectar e vou começar a traçar a minha parede. Vou deixar ela alinhada a essa guia, vou parar o meu cursor e vou digitar 1,35, a distância percorrida. Vou pressionar Enter e aí vou levar essa parede na perpendicular até encontrar lá a parede externa. E vou clicar 2 vezes. Tá? Então eu tenho aí, ó, a parede de fora. A cor a gente poderia fazer um estudo posterior. Mas se eu olhar por dentro, eu já tenho lá. Tenho aqui, ó, o azulejo. Fica faltando as 2 outras paredes. Como é que a gente vai resolver isso? Tem um jeito também. Tá, vamos deixar assim mais ou menos para a gente ver. Antes de fazer qualquer coisa com relação ao revestimento dessas 2 paredes, eu vou inserir uma porta aqui, ó. Nessa face daqui. Vou inserir uma porta. Eu vou lá em porta. Vou clicar na setinha ao lado, vou deixar carregar os favoritos. E vou selecionar a porta de abrir em madeira com soleira. Essa daqui. Repetindo. Essa daqui, ó. Porta de abrir em madeira com soleira. Clica 2 vezes. Vou me certificar de que aqui eu tenho selecionado como pontos de vínculo o meio, tá? E aí eu vou colocar a minha porta aqui nesse ponto médio que vai aparecer aqui. Clica e ela vai abrir para dentro e para a direita, tá? Nessa direção, não nessa, mas nessa, tá? Clica. Então eu tenho aí já a porta, ok? Vou voltar ao comando seta para não ficar com essa porta aparecendo aqui as intenções de criar uma nova porta, né? Vou voltar para o comando seta. E aí eu vou tentar resolver esse problema do revestimento dessas 2 paredes aqui só nessa região. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Vou voltar lá no primeiro pavimento. Aí eu já tenho aqui a porta, ó, e eu quero revestir essa face e essa face daqui, diferente do restante do
das paredes, tá? E eu vou selecionar as paredes externas. Vou pressionar a tecla Shift, vou selecionar as paredes externas. Todas elas estão agrupadas, não estão? Elas são selecionadas em conjunto. Com elas selecionadas assim, eu vou vir aqui em Edição, Agrupamento, Desfazer Grupo. Ok? Vou desfazer o grupo. E agora eu vou desselecionar, ou clicando em algum lugar, ou pressionando a tecla S. Tá? E aí eu vejo que eu posso selecionar parede por parede. Ok? Vou manter essa daqui selecionada. Essa daqui eu já posso atribuir uma textura a ela, só nessa face, sem interferir com o restante, porque ela já está isolada. Essa daqui, ela é contínua e ela vai além desse ponto daqui. Como é que eu faço então? Eu vou dividir essa parede em duas. Como? Eu vou chegar mais perto aqui, ó, para ver melhor. E vou usar um comando, que é o comando dividir, onde tem essa machadinha aqui, ó. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto daqui, ó, deixar ele detectar, e vou seguir essa guia pontilhada até aparecer o sinalzinho de perpendicular. Vou clicar uma vez, ele fica me pedindo para selecionar um lado, eu vou dizer que é esse lado daqui. Tá? E aí eu tenho duas paredes agora. Ok? Vou desselecionar e vou voltar lá no 3D tudo. E agora, eu posso selecionar, por exemplo, só essa parede ou só essa parede. Essa parede daqui, vamos selecionar primeiro a parede do fundo do banheiro. Essa aqui, tá? E aí, vou abrir a janela de definições e vou, aqui, ó, nesse primeiro, vou selecionar um revestimento, o mesmo revestimento que eu usei na parede de drywall, que é ladrilho branco mate 15x15. Certo? Primeiro campo, tá? Se você observar do lado de fora, ó, continua o tijolinho. Tá, agora eu vou selecionar essa parede, ok? Vou abrir a janela e vou repetir o processo aqui, ó. Se acontecer de fazer do lado de fora, é só inverter. Voltar aqui e inverter a face. Ou selecionar o outro campo, o terceiro campo. Então, ladrilho, ladrilho, branco mate 15x15. Tá? Aqui aparentemente está certo. Você olhar aí, ó, já está. As quatro faces internas já estão revestidas com azulejo. Tá, agora é o seguinte. Vejam o piso. Se você olhar o piso está lá no concreto cru. Ok? Nessa aula de hoje, a gente só vai revestir aqui esse piso daqui. Na próxima aula, a gente vai fazer o piso de fora. Tá? Então, esse piso aqui, qual é o melhor caminho para representar isso? No mundo real, a laje de cada pavimento, ela é contínua. Ela é fundida, né? Como uma peça única. Tá? E depois eu venho com diferentes contrapisos para definir diferentes níveis e acima desses contrapisos o revestimento. Então, uma maneira possível de representar isso de uma forma pragmática é você construir aqui uma outra laje, uma lajinha fininha por cima, tá?
Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou voltar lá no primeiro pavimento. E essa laje daqui, ó, se você observar, eu vou pressionar a tecla Shift e você olhar aqui, só para observar. Ela tem 15 centímetros de espessura, mas essa espessura é construída abaixo da face superior. Tá? É 15 para baixo. Tá? Então, se eu quiser alguma coisa acima, eu vou, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar aqui uma camada de 2 centímetros para incluir argamassa colante mais cerâmica, azulejo, alguma coisa assim. Tá? Vamos botar 2 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 0,02, não vou mexer nisso, porque se refere a essa laje daqui. Né? E aqui, ao invés de estar no 0, eu vou colocar acima. Eu vou mudar aqui e dizer que é um pouco acima. Vou mostrar para vocês agora, para ficar mais claro. Cancela. E agora eu vou configurar uma nova laje. Já não é mais aquela que eu tinha selecionado. Vou clicar 2 vezes. Tá? Essa é uma nova laje. Essa laje aqui pode ser qualquer material, revestimentos, se você quiser. Né? Revestimento, azulejo, pode ser aqui um azulejo. Tá? Se você quiser, você ainda pode colocar uma sobreposição aqui para ficar idêntica das paredes, né? Vou ativar aqui a face de cima. Eu vou dizer que é revestimento. Vou botar o mesmo que eu usei lá nas paredes. Ladrilho branco mate 1515. Tá? E aí, aqui eu vou dizer que a minha laje, essa nova laje fininha, ela vai ficar acima. Então, eu vou inverter aqui, ó, onde tem plano de referência. Certo? Inverti aqui, ó. Quando eu inverto, isso aqui muda. Tá vendo? Da onde que ele está medindo. Ele vai ficar no 0, dessa maneira, mas aqui vai ser, a gente tinha falado em 0,2, não é mesmo? 0,2, que são 2 centímetros. Ok? Clico OK. Essa laje eu vou construir retangular, aqui em método de geometria. Vou pegar de um dos cantos, por exemplo, esse canto aqui. E vou levar até aqui, ó. Tá? E vou lá ver o que aconteceu. Tá? Então, eu tenho revestimento no piso também. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Vou colocar uma janela. Uma janela nessa parede aqui, ó. Uma janela bem alta. Tá? Eu vou selecionar a janela, o comando, né? E vou abrir o menu de favoritos. Nesse menu de favoritos, eu vou selecionar basculante alumínio com vidro. Ok? Clica 2 vezes. E aí, eu vou mudar as dimensões. Eu vou dizer que a largura desta janela vai ser de 60 centímetros e não de 80. E eu vou dizer que a altura dela vai ser de 40. É uma janela estreita. Basculante. E também vou dizer que ela está bem alta. Que ela está à altura de uma porta. A 2,10 do piso. Ok? Por quê? Um banheiro, eu vou ter ali um chuveiro, a pessoa vai estar tomando banho, ela quer privacidade. Tá? Lá em guias vinculadas e pontos, só para se certificar, dá uma olhadinha aqui. Opa, esse daqui. De que você tem aqui meio. Tá? E aí posicione lá a sua janela pegando aqui pelo meio. Tá vendo? Ponto médio, clica. Ela fica esperando que você define para que lado que vai abrir. Eu vou colocar lá fora, que ela vai abrir basculante para fora. Tá? Vou dar um clique só. Então, eu já tenho a janela ali no ponto médio.
Ok? Se você voltar lá no primeiro pavimento, você vai ver que você tem lá a janela. Tá, então agora, para concluir, eu vou colocar a louça sanitária. E vou selecionar para isso, objeto, aqui. Ó. Lá em objeto eu vou achar uma pasta chamada mecânica. Achou? Mecânica. Lá em mecânica eu vou abrir. Eu tenho equipamentos sanitários, que é uma subpasta. E eu tenho lá banheiras, chuveiros e jacuzzi. Tá? Dentro dessa pasta eu vou encontrar cabine de chuveiro. Ok? Quando eu selecionar a cabine de chuveiro, eu vou abrir a parte de cima aqui, ó. Pré-visualização e posicionamento. Abre lá. Pré-visualização e posicionamento. Se aqui tiver diferente de 0, ó, põe 0 graus. Tá? Inverte, vai colocar as torneiras na parte de cima, né? E agora eu vou definir essa profundidade aqui, que está em 80. Ela está com 80 por 80, eu vou colocar 1.255. 1.255. Tá? Vai ficar mais comprido. Beleza? E o ponto de inserção? Como é que seria? Eu vou pegar esse ponto de inserção daqui, ó, canto superior direito. Vou clicar OK e vou colocar ele aqui, ó. Tá? Ele recobriu a especificação aqui da janela. Daqui a pouco a gente vai consertar isso. Agora a gente vai inserir um vaso sanitário sem caixa acoplada. Tá? Então eu vou abrir de novo objeto. Vou selecionar bacias, bidês, mictórios. Vou selecionar o vaso sanitário. Esse daqui, vaso sanitário 26. Aqui onde eu tenho definição de vaso sanitário, onde eu tenho caixa, tipo de descarga, eu vou selecionar na parede. Quando você voltar aqui, você vai ver que ele passa a ser um vaso sem carga de acumulação, sem caixa de acumulação, tá? E aí vou clicar em OK, vou verificar aqui em guias vinculadas e pontos o seguinte: eu vou mudar para a distância 0,30. Verifique se você tem 0,30 no seu computador. Distância 0,30. Se não tiver, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, definir valores de ponto de vínculo e coloco aqui o valor 0,30. Não é o meu caso, mas se for o de vocês, faça isso. E aí, certifique-se de que está selecionada aqui distância 0,30. E eu vou posicionar o meu cursor aqui, ó. Ele vai começar a botar lá os módulos. 1, 2, 3 e 4. No quarto módulo, eu vou clicar aqui e aí eu vou inserir aquele vaso. Tá, e por fim, um lavatório. Vou clicar de novo 2 vezes em objeto. O lavatório eu vou encontrar numa outra pasta aqui embaixo, lavatórios. Eu vou pegar esse mais simples e vou fazer uma pequena modificação nele. Aqui em definições de lavatório, eu vou colocar um lavatório com coluna. Ok? Clico OK. E aí, vou de novo passar o meu cursor, vão aparecer os módulos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, pegou do lado errado. Vamos ver aqui. Isso. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Vou inserir aqui. Tá? Aí, para corrigir esse problema da representação, eu vou selecionar aqueles que estão interferindo com os símbolos, só os que estão interferindo. Tá? Para isso, eu vou pressionar a tecla Shift e segurar e vou selecionar o vaso, a cabine do chuveiro, e aí vou clicar num deles com o botão da direita, vou vir aqui em ordem de visualização e vou selecionar passar um para trás, um nível para trás. Tá? E aí volta ao normal. Ok? E aí eu volto lá no 3D Tudo e vou dar uma olhada no que foi que eu fiz. Então eu tenho lá já o meu banheiro completo. Fica faltando aí papeleira, fica faltando espelho, armário, mas por hoje é só, pessoal.